Bom, o meu tema de trabalho é a precariedade no geral e, em específico, a precariedade dos trabalhadores qualificados. Porquê dos trabalhadores qualificados? Porque, por um lado, o trabalho desqualificado ou menos qualificado já tem sido alvo de estudos há bastante mais tempo e há uma série de estudos sobre os porquês e os fatores que influenciam a precariedade do trabalho desqualificado. O qualificado, por outro lado, ainda é uma área relativamente nova no âmbito do estudo das relações de trabalho. Outra coisa é que o trabalho qualificado tem sido visto, até recentemente, porque agora é um bocado impossível continuar a vê-lo assim, tem sido visto como protegido da precariedade, como se a qualificação, por si só, protegesse os trabalhadores qualificados da precariedade, ou vendo-os como empregados estáveis, ou tendo uma imagem um bocadinho idílica de um trabalhador qualificado que pode escolher o seu trabalho e que escolhe as suas condições de trabalho, independente, vai passando entre empresas. Ora, acho que, e particularmente no sindicato de professores, todos temos consciência de colegas jovens, particularmente jovens, recém-licenciados, com elevadas qualificações, que ou nem sequer conseguem trabalhar na sua área, e estão no comércio e serviços, em muitos casos, ou que, mesmo trabalhando na sua área, e é esse especificamente a que eu pretendo estudar, sejam advogados, arquitetos, enfermeiros, professores. Há uma série uma ampla camada já de jovens trabalhadores altamente qualificados a trabalhar nas suas profissões e que de todo têm ou estabilidade ou têm este emprego flexível e dinâmico e de acordo com os seus gostos e interesses por aí fora. Portanto, são sim trabalhadores altamente precários em cada uma das suas áreas e, em alguns casos, precarizados pelos seus próprios colegas mais velhos. Isto não é uma questão de idade, é uma questão de relações de trabalho capitalistas, mas, nomeadamente, se pensarmos em clínicas privadas com jovens médicos ou em escritórios de advocacia com jovens advogados, em que, isto falaremos mais à frente, a própria profissão se divide internamente e a própria profissão, uns tratos da profissão precarizam outros. Portanto, o objetivo da minha investigação, e aquilo que pretendo aqui apresentar um pouco, é os fatores que levam à criação de relações de trabalho mais precárias ou mais estáveis. Isto com a ideia de que a precariedade ou a estabilidade não é uma questão linear, ou seja, dentro de uma empresa ou dentro de um ramo de atividade não há só precariedade ou não há só estabilidade, dentro de uma única profissão também não há só trabalhadores precários, não há só trabalhadores estáveis, e o objetivo é precisamente identificar que fatores propiciam arranjos de precariedade e de estabilidade dentro de uma empresa ou dentro de uma profissão. Aquilo que procuro dar aqui mais ênfase e que penso que é um dos aspectos, enfim, mais inovadores, modéstia à parte, da minha proposta, é um foco na questão do poder. O poder dos trabalhadores, por contraponto ao poder do patronato, e de que forma é que esta correlação de poderes, como é evidente, aprofundando uma ideia muito alicerçada na teoria marxista, como é que esta correlação de poderes entre capital e trabalho estrutura determinadas relações de trabalho, em que uma das coisas que há a considerar nesta estruturação é se são mais precárias ou mais flexíveis. Para começar, porque, ainda assim, sendo dirigido à questão do trabalho e da precariedade, o meu doutoramento formalmente é um doutoramento sobre direitos humanos, vou começar por vos apresentar aqui algumas ideias sobre direitos humanos e sobre o trabalho enquanto direito humano. Poderá parecer estranho, e é estranho, mas o trabalho ainda não é unanimemente considerado como um direito humano. Pois não, e nem sequer é, mas não é no sentido em que dizemos todos que sim, senhor, o trabalho é um direito humano, mas depois não cumprimos. É que, de facto, ele não é considerado por toda a gente um direito humano. Mas uma das explicações para isto é bastante interessante, porque vai nos dar precisamente à questão de classe. Para muita gente, muitos teóricos, ou pouco teóricos, o trabalho não é um direito humano porque os direitos humanos são universais, dirigem-se a toda a população e nem toda a gente trabalha.
Portanto, como nem toda a gente trabalha, o trabalho não deverá ser considerado um direito, sim senhor, mas não deverá ser considerado um direito humano. Ora, isto leva-nos precisamente à divisão da sociedade em classes. Nem toda a gente trabalha porque há quem viva do trabalho de outros. Portanto, o trabalho não será um direito porque não é para todos, não é? Quando só há quem não trabalha, porque outros são obrigados a trabalhar precisamente para quem não trabalha. Portanto, mesmo que o trabalho não seja considerado um direito universal, deve ser considerado um direito humano porque em qualquer sistema e em qualquer sociedade, nomeadamente a capitalista, todos os trabalhadores têm interesses em comum. Não é? Todos os trabalhadores, seja no capitalismo, seja no sistema, têm um conjunto de interesses, nomeadamente a estabilidade, o do acesso a determinados bens e serviços, o acesso a determinados outros direitos garantidos pelo trabalho, que os torna um coletivo de indivíduos e não simplesmente indivíduos, torna um coletivo que necessita que o seu trabalho seja considerado um direito. Ora, precisamente no âmbito do direito ao trabalho, nós podemos dividir este direito em duas dimensões, uma qualitativa e uma quantitativa. A quantitativa remete-nos diretamente para o emprego e desemprego. Qualquer pessoa desempregada está excluída do direito ao trabalho do ponto de vista quantitativo. E a dimensão qualitativa leva-nos para a questão da precariedade e não só, para as condições de trabalho específicas, para o salário, ou seja, para o cumprimento ou não do direito ao trabalho. E um bocadinho mais longe, no que toca a direitos humanos e o direito ao trabalho, observando que não é uma coisa muito em voga, infelizmente, os direitos humanos numa perspectiva de economia política, a verdade é que nós podemos dizer, eu costumo dizer, e não sou muito bem levado por isso, os direitos humanos não são uma questão universal, não são algo que existe desde sempre e para todos de igual forma. Os direitos humanos dependem em qualquer momento e em qualquer sociedade de ideologias, de correlação de poderes económicos e políticos e do contexto cultural onde são considerados. Por isso, nós podemos perfeitamente dizer que os direitos humanos de facto não existem. Os direitos humanos são um conjunto de regras que se criam, que se alteram, que se recriam em determinada sociedade, mas não são de todo ao contrário do que, enfim, ONGs, a ONU, etc., por aí fora, costumam dizer isto é em nome dos direitos humanos, aquilo é em nome dos direitos humanos, isto é uma questão de direitos humanos. Não há nada em nome dos direitos humanos. Os direitos humanos são, pura e simplesmente, um conjunto de regras do que se considera patamares mínimos, se assim quisermos, para determinada área da vida, seja o trabalho, seja a saúde, seja as crianças, etc., em determinado momento. Ora, precisa decorrer daqui que, nomeadamente, a teoria económica dominante, a neoliberal, encontra-se plasmada na também dominante teoria dos direitos humanos, que é a liberal, que é precisamente o contraponto a esta perspectiva que eu estou a tentar dar dos direitos humanos como uma questão dinâmica, variável ao longo do tempo e em cada sociedade. Não, supostamente os direitos humanos são assim e pronto, como também na economia, costumamos ouvir dizer é assim e pronto, é preciso menos Estado, é preciso mais experimentos, é preciso mais flexibilização. Eu peço a palavra bonita para a desregulamentação. Ora, segundo esta teoria, por um lado económica, por outro dos direitos humanos, e é que temos em vigor, os direitos individuais, que são os civis e políticos, sobrepõem-se aos direitos económicos, sociais e culturais. Podemos incluir, nomeadamente nos direitos individuais, o direito ao voto, o direito à manifestação, o direito à habitação e, sobretudo, e já passamos para isso, o direito à propriedade privada. No âmbito dos direitos económicos, a saúde, a educação, o trabalho, portanto, tudo questões que, e até a nível da própria Organização das Nações Unidas, os pactos, os direitos humanos estão divididos em dois pactos, um para os direitos civis e um para os direitos económicos, sociais e culturais, entraram em vigor na mesma data, em 1966, mas a verdade é que o número de países que ratificam um ou outro não são obrigatórios, e o número de países que ratificam um e outro não tem rigorosamente nada a ver. O Pacto para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais e obrigações aí decorrentes é subscrito por muito menos países e o Tribunal que avalia as queixas sobre cada um do conjunto de direitos também é uma questão de subscrição. Só entrou em vigor nos anos 90 para os direitos sociais, económicos e políticos e tem cerca de pouco mais de uma dúzia de países signatários. Portanto, Portugal por acaso é um deles. E por acaso uma
das instâncias que pode recorrer ao tribunal, isto é uma curiosidade, mas acho que é relevante para aqui, uma das instâncias que pode recorrer ao tribunal para os direitos económicos, sociais e culturais é precisamente o movimento sindical. E é um tribunal que se situa acima, ou seja, é atualmente a jurisdição máxima, depois dos tribunais nacionais e do Supremo Tribunal de Justiça. Ainda temos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e ainda temos este tribunal depois. Portanto, é mais uma instância a que o movimento sindical pode recorrer na discussão judicial de direitos do trabalho. Bom, decorre do direito individual à propriedade privada que a sua propriedade para uns significa necessariamente a ausência para outros. Portanto, a propriedade privada é em si mesmo um entrave a direitos humanos, o que nos leva, evidentemente, à questão de que o próprio sistema económico em que vivemos é um entrave, ele próprio, aos direitos humanos, mesmo que os quiséssemos considerar nesta perspectiva absoluta, que são iguais para todos. Sim, senhor, se são iguais para todos, então pode haver propriedade privada, porque ela significa a exclusão de um direito para uns, e o assalariamento, no fundo, não é mais do que a venda da força de trabalho a um patrão em troca de um salário que permita aceder a direitos. Portanto, o assalariamento é a venda da força de trabalho em troca de direitos, além da própria. Portanto, um trabalhador, ao executar o seu trabalho, não só é a propriedade da mais-valia que produz, como ainda é escravo. Escraviza-se em troca de um salário que já não é o produto total que gerou, mas do qual necessita para aceder a um conjunto de outros direitos. Ora, isto acho que é um bocado claro que nos deixa evidente que esta questão dos direitos humanos não tem nada de absoluto, quando uns não têm outro remédio para aceder a esses direitos senão vender o produto do seu trabalho. Ora, no âmbito da teoria económica dominante, esta pressão para o desmantelamento do Estado e para o desmantelamento do papel regulador do Estado, nomeadamente no que toca à desregulamentação das relações de trabalho e à negociação coletiva e concertação social, evidentemente que coloca uma pressão extra sobre todos os direitos e, em particular, sobre o direito ao trabalho, uma vez que o Estado, que é o principal garantidor de direitos, abdica ele próprio, por pressão do capital, de proporcionar um direito ao trabalho e abdica de regulamentar as relações entre capitalistas e trabalhadores. E um bocadinho adiante, passando para a questão da precariedade, começando pelos modelos económicos, se até aos anos 70, 80, o modelo produtivo dominante era o Fordismo, posterior ao Taylorismo, que tinha um conjunto de características, nomeadamente com grandes impactos a nível do trabalho, das relações de trabalho, como a organização em larga escala da produção, que tinha como um dos aspectos importantes e que se vai desmantelar com novos sistemas flexíveis e com profundos impactos, nomeadamente a nível da ação coletiva, é que os trabalhadores encontravam-se concentrados em linhas produtivas e concentrados no mesmo espaço produtivo. Isto permitia, evidentemente, um maior contacto entre os trabalhadores e, estando todos presentes nos mesmos locais, uma maior organização da ação coletiva, à partida, nomeadamente, sobretudo a sindical, que é uma questão que virá a mudar. Ora, com um conjunto de crises, desde a crise petrolífera dos anos 70, um conjunto de conflitos laborais, a necessidade de diversificação de produtos e de outros métodos de gestão, foi crescendo a pressão para flexibilizar a produção e cortar com este modelo mais rígido, também se costuma chamar rígido, das relações de trabalho. Mas este modelo mais rígido de organização da produção, procurando supostamente a bem até da satisfação dos consumidores para se poder produzir mais rapidamente produtos diferentes, e sabemos de onde é que vem e para que é que interessa esta diversificação do consumo. Foi crescendo esta pressão para uma maior desregulamentação e uma maior flexibilização das relações de trabalho. Isto de chamar de desregulamentação e flexibilização não é mais do que dizer a mesma coisa. É como a flexi-segurança, também vou falar um bocadinho adiante. São palavras, e é uma questão ideológica, é uma questão política, é dar determinadas palavras bonitas a coisas que, pelo menos no nosso país e não só, transportam as realidades que de bonito têm muito pouco. Ora, esta renegociação do Fordismo
que era em si mesmo um contrato social, nomeadamente no que toca ao Estado e no papel que o Estado se atribuía em termos de regulação das relações de trabalho, se o modelo produtivo que está ligado a este contrato social é derrubado, esse próprio contrato social, nomeadamente o papel do Estado e as relações entre trabalhadores e patronato que se estabeleciam, são elas próprias derrubadas e transformadas em novos modelos que têm a flexibilidade. Eu descobri que está sempre a falar em flexibilidade. Flexibilidade e precariedade vai dar a mesma coisa. A flexibilidade é, enfim, um método de gestão que tem como correlação a precariedade do trabalho. Portanto, quando falar em flexibilidade, pensa em precariedade automaticamente. Atualmente, ao contrário deste quase modelo único, com algumas variações do Fordismo, temos uma série de modelos mais flexíveis, que me dispenso aqui de aprofundar tecnicamente, combinando-se em alguns casos com características do Fordismo. Este slide que vos apresento é desatualizado. Isto é desatualizado no sentido de que eu não concordo com ele, mas é importante para chegar a outra coisa. Isto é a visão mais clássica, mais típica da organização e da segmentação do trabalho, a tal questão que eu procuro contradizer com o meu projeto de doutoramento, que é a segmentação do trabalho entre trabalhadores qualificados e mais protegidos e trabalhadores mais desqualificados e mais precários. Supostamente as empresas organizam-se mais ou menos ao longo segundo um esquema destes, um núcleo dos trabalhadores centrais e fundamentais da empresa, que estes estariam estáveis, uma segunda coroa de atividades menos centrais à empresa, umas precárias, outras menos precárias, e um conjunto exterior de trabalhadores perfeitamente dispensáveis, nomeadamente através do outsourcing, da exteriorização, das empresas de trabalho temporário e por aí fora. Ora, nós já estivemos, pelas coisas que eu referi inicialmente, mais que evidências, se não infelizmente estudos, de que isto não se passa assim, de que há empresas profundamente precárias desde o seu núcleo mais central até às atividades exteriores, grandes empresas anteriores, empresas nacionais como a EDP ou a PT, que exteriorizam a esmagadora maioria das suas funções. Portanto, é de fácil ver que este modelo, que ainda é muito em voga, infelizmente, está perfeitamente desatualizado. Um aspecto que me parece relevante aqui convosco abordar é os efeitos da flexibilidade da organização do trabalho e da correspondente precariedade no que toca à ação coletiva. Outra tese sociológica, infelizmente também em voga, é de que o trabalho não só terá perdido a sua relevância na estruturação da vida individual e coletiva dos trabalhadores, que hoje as pessoas estruturarão e terão como fontes de identidade já não o trabalho, já não aquilo que eu faço e aquilo que eu produzo, mas aquilo que eu consumo, o que eu faço com os meus hábitos de lazer, por aí fora. Isto evidentemente ainda uma tese em voga, mas acho que para qualquer um de nós aqui é uma tese perfeitamente absurda. Para nós, para mim, o trabalho mantém toda a sua centralidade na estruturação da identidade das pessoas, pelo simples facto que é e continua a ser, alguém lá dizer qual é a sociedade e que não é, que justifica estas teorias, o trabalho continua a ser aquilo que permite o acesso a tudo na vida, a não ser para os capitalistas, que o fazem a partir do trabalho de outros, portanto ainda para esses é o trabalho que indiretamente permite essas tais fontes identitárias. Ora, se o trabalho mantém tudo isto, mas o trabalho se alterou profundamente e as relações de trabalho se alteraram profundamente, ainda assim o trabalho enquanto fonte de identidade também se alterou. O trabalho estável, passado o trabalho precário, cria uma identidade também ela precária. A identidade segura, estável, entre aspas, eu sou isto e vou ser isto, já não existe. Eu sou isto, mas amanhã vou ser desempregado, amanhã vou ser pai sem rendimentos, depois da manhã vou ser sem abrigo. A precariedade não propicia os tais laços que eu anteriormente falei, criados no espaço do local de trabalho entre trabalhadores.
nomeadamente ao setorizar, ao dividir entre múltiplos pequenos espaços, ou a exteriorizar em outras atividades. A mesma empresa tem os seus trabalhadores num sítio, noutro, ou em casa muitas vezes. Portanto, quebra os laços de solidariedade e de identidade coletiva entre os trabalhadores. Aquilo que é uma pertença coletiva a um grupo laboral, torna-se uma pertença coletiva difusa, portanto, um bocado a coisa nenhuma. O indivíduo vem ao de cima no seu pior sentido, é um indivíduo com medo do futuro, com medo do trabalho e com muito mais medo do patrão, portanto, com muito menos, não é simpatia é uma palavra má, muito menos tendência para a sindicalização, para a ação coletiva, porque o medo que lhe paira por cima, o medo do despedimento logo à partida, o medo da redução salarial, medos que se acumulam com a construção da vida familiar, agravam-se muito mais nestes novos sistemas flexíveis e com a precariedade. Portanto, a precariedade é um certo paradoxo, porque se por um lado potenciaria a ação sindical e a ação coletiva, porque cria muito mais constrangimentos e muito mais dificuldades aos trabalhadores, e isso seria um fator positivo, infelizmente, para o movimento sindical. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho e as condições de vida que a precariedade cria são elas mesmas uma machadada à ação sindical, e quando temos propostas de lei que não são de troika, já eram anteriores, nomeadamente do governo PS de Sócrates, continuaram com a troika com o governo Passos Coelho, querem continuar, quando temos propostas no sentido da desregulamentação das relações de trabalho, da facilitação dos despedimentos, estas não são evidentemente para aumentar a competitividade, são elas próprias machadadas no movimento sindical. São propostas que visam uma maior taxa de lucro, se é isso que quisermos chamar competitividade, mas isso não é competitividade. São propostas que visam uma competitividade baseada nos baixos salários, mas são propostas que visam desmantelar o movimento sindical e, como todos sabem aqui presentes, as propostas que tocam à negociação coletiva não são mais do que, não têm nada a ver com competitividade, são propostas absolutamente dirigidas a enfraquecer o movimento sindical. Vou passar isto à frente, isto não tem piada. Bem lá. É muito técnico e acho que não é interessante para aqui. Dirigindo-nos mais especificamente, agora, mais passando, às questões sobre profissões, que é um conjunto de profissões que eu estudo. Sociologicamente, consideramos que há uma diferença entre profissões e ocupações profissionais, ainda que no que toca à precariedade vá dar um pouco ao mesmo, mas no que toca ao poder há algumas distinções. As profissões serão basicamente qualquer ocupação que tenha seguido um processo de profissionalização que lhe garanta determinados direitos e benefícios no mercado de emprego. Portanto, para dar uma definição específica, as profissões são ocupações que comandam um determinado conhecimento, portanto, à partida são qualificadas, às quais, a partir desse conhecimento e do serviço à comunidade, portanto, mais dirigidas ao setor terciário, é garantida a autonomia no trabalho e o poder para definir as suas próprias regras. Portanto, há aqui uma diferença entre profissões e ocupações profissionais, sobretudo no que toca à autonomia, ao comando de um determinado corpo de conhecimento e a um poder para definir as regras, isto tem a ver com a autonomia, as regras em que executam a sua ocupação. Isto, inicialmente, é uma definição que remetia para as profissões independentes, que hoje em dia, enfim, praticamente não existem os médicos, existem advogados e pouco mais, e já em grandes casos assalariados, e uma das noções é que precisamente o assalariamento destas profissões vai levando ao processo inverso, que é o da desprofissionalização. A par disso, temos o processo de proletarização, que já vou falar um bocadinho mais no fim deste slide. As fontes e resultados do poder profissional são a capacidade de garantir condições de trabalho e emprego, via o controle das condições para o acesso à profissão. Isto é uma função específica das ordens profissionais, nomeadamente blindar e definir quais são as qualificações necessárias ao exercício da profissão, e isto garante que existe um número limitado de profissionais no mercado de emprego e que, portanto, consegue definir um conjunto de condições de trabalho mais proveitosas para si mesmas. E isto é o poder profissional de garantir e de negociar com o Estado a não alteração destas regras
de modo a blindar um pequeno monopólio, um pequeno nicho na divisão social do trabalho, para não permitir concorrência entre trabalhadores, para fechar o acesso à profissão. Só que isto, lá está, precisamente porque depende do Estado, e o Estado não é uma entidade neutra, é uma entidade de classe, e que não está propriamente, embora os trabalhadores necessitem do Estado e façam pressão sobre o Estado, nomeadamente no que toca à regulação das condições de trabalho, das relações de emprego, o Estado é ainda assim sempre mais vulnerável ao capital, e como tal, estas regras que foram sendo negociadas ao longo de décadas com as profissões para lhes permitir um determinado local na divisão social de trabalho, ao longo dos anos, mais recentemente, vão sendo desmanteladas pelo próprio Estado, e as próprias antigas ordens vão perdendo os seus privilégios de monopolistas do trabalho. Isto não é propriamente uma visão idílica sobre as ordens como algo que garanta os direitos do trabalho. Eles garantem os direitos do trabalho, excluindo trabalhadores do acesso ao trabalho. Portanto, também tem que se diga. Mas, no que toca, e é aqui uma das questões que eu queria chegar, às noções de poder, se temos esta noção de poder profissional, como estamos a ver, ela é um poder que depende do capital. Ela é um poder que é outorgado ao trabalho porque beneficia o capital. O trabalho, o capital, em determinado momento, concebe que ter conjuntos de trabalhadores protegidos a exercer determinada profissão é benéfico no que toca à apropriação de mais-valia. Se, pelo desenvolvimento do sistema económico e por desenvolvimentos político-ideológicos, conclui que o que tem a ganhar é liberalizar e flexibilizar um bocado de emprego, desprofissionalizando estes profissionais, falo-á, e é aquilo que assistimos hoje em dia. Portanto, o poder profissional concebido nestes termos não é uma garantia de nada para os trabalhadores, porque é um poder dependente do capital. Outra noção de poder que eu tenho explorado recentemente é, para lhe chamar à falta de melhor expressão, o poder da profissão para distinguir do poder profissional, será um poder mais independente do capital, um poder próprio dos trabalhadores, o poder que nasce essencialmente, mas não só, da sua organização coletiva, e, portanto, o poder que ele próprio lhe garante o tal poder profissional, e o poder que lhe permite, efetivamente, combater o capital. É o poder que realmente nos interessa quando concebemos relações de poder entre trabalho e capital. Ora, se, como saberemos, as próprias profissões não são coesas, não são unas, se dividem em vários estratos internamente, será natural que o poder profissional também se divida internamente ao longo da profissão. Já o poder da profissão será algo, teoricamente, para mim, mais unificado da profissão. Além disso, se as profissões e o poder resultam do tal contrato social que fomos falando, os processos sociais que temos visto, económicos, político-ideológicos, culturais, que vão alterando o contrato social e que vão passando um modelo produtivo de tal modelo fordista para estes novos modelos mais flexíveis, trazem também transformações nas profissões, transformações nos seus tratos internos e transformações no poder. O que é aquilo que nos leva à tal desprofissionalização, ao inverter deste processo de ganho de poder, e que nos leva à voltarização dos profissionais. Aquilo que nos interessa aqui, sobretudo, e para contrapor, apesar de ser só um quadradinho, ao slide, quando vos falei que era a teoria mais em voga, com que não concordava, sobre a segmentação do trabalho entre qualificado e desqualificado, o que nos interessa perceber desta dinâmica de estruturação com mais divisões dentro de cada profissão e dentro de cada empresa, é que, ao contrário, não teremos uma empresa com trabalho estável ou precário, não teremos uma profissão com trabalho estável ou precário. Tantas profissões se dividem internamente, como as profissões se dividem internamente, cada uma terá, o movimento sindical terá mais força numas secções de uma empresa, numas empresas de um determinado ramo de atividade, terá mais aderentes dentro dos estratos de uma profissão, menos aderentes nos estratos de outra profissão. Portanto, isto cria-nos diversas combinações de poder e diversas combinações de precariedade e estabilidade ao longo das várias empresas, ao longo das várias profissões. Isto é importante para percebermos como queremos e como podemos combater a precariedade, não como uma coisa una, que existe uma empresa, que existe uma profissão,
mas como algo muito mais dinâmico que se estrutura ao longo de várias empresas e profissões e que, nomeadamente, para mal dos nossos pecados, os próprios trabalhadores podem contribuir para esta estratificação, nomeadamente os trabalhadores de determinados cargos, para ser supervisores e afins, com papéis, eles próprios, ainda que trabalhadores de papéis, na apropriação de mais-valia e na gestão da força de trabalho, colaboram em nome do patrão na apropriação de mais-valia. Portanto, é-nos relevante compreender que a estruturação de relações de trabalho é muito mais dinâmica do que aquilo que pode parecer e é relevante para o sindicalismo perceber isto e para melhor conceber de que forma, como é que lida com determinada empresa, como é que lida com determinada profissão, porque é que tem mais sindicalizados num extrato ou noutro, porque é que tem mais sindicalizados num setor da empresa ou noutro, de forma a melhor lidar com este problema. Aqui já um bocadinho mais, que acho que já estou a demorar muito, aqui já um bocadinho mais a caminho do fim, concluir com algumas noções para compreender a precariedade e os sistemas produtivos numa lógica de economia política, porque é que existe a precariedade, porque é que vinha as fábulas da flexigurança, porque o capitalismo, e para que é que serve a precariedade, e porque é que ela alastra aos qualificados, que supostamente é uma surpresa, mas que não deve ser surpresa nenhuma para quem olha com um olhar de economia política para o capitalismo e as relações de trabalho. Porque o capitalismo sofre regularmente crises de sobreprodução e quedas tendenciais da baixa de lucro. Foi assim com a crise dos anos 30, foi assim com a crise dos anos 70, que vai desencadeando aos poucos a transformação dos sistemas produtivos para estes novos modelos mais flexíveis. Estas crises de sobreprodução e de queda da taxa de lucro são compensadas praticamente sempre pelo capital variável, que é o trabalho. Isto decorre, por um lado, pelo salário, pela redução ou manutenção de baixos salários, por outro, pela manutenção do exército industrial de reserva. Isto é uma noção clássica que se desenvolve e aplica perfeitamente à compreensão da atualidade. A transição do sistema fordista para estes novos modelos flexíveis vem dar resposta às crises que existiam de sobreprodução, procurando no fator trabalho, aumentando a produtividade, por um lado, na melhor das hipóteses, na visão mais benéfica, através do aumento da qualificação, por outro, ainda que com isto ou de todos em isto, através dos baixos salários e de baixas prestações sociais. Portanto, é a transformação de um determinado sistema produtivo, que era o Fordismo, para um sistema produtivo que permite uma maior apropriação de mais-valia e que, além disso, tem um impacto a nível do exército industrial de reserva. Isto para concluir que determinadas estruturações dos sistemas produtivos permitem determinadas formas de apropriação de mais-valia. As relações de trabalho mudam com os sistemas produtivos, muda a mais-valia e muda a forma, as possibilidades de organização dos trabalhadores, como vimos há bocadinho, que com a flexibilidade da organização da produção se torna mais difícil esta organização dos trabalhadores. Portanto, esta transição para estes modelos flexíveis tem um duplo objetivo: por um lado, um maior lucro através da apropriação do produto do trabalho, por outro, a criação de dificuldades à resistência a esta apropriação do trabalho. Isto, portanto, só para dar a nota que a precariedade, além destes aspectos, cria um segundo segmento do exército industrial de reserva. Se este é classicamente os desempregados, que por força do efeito de desemprego levam os trabalhadores a abdicar da conquista de determinados direitos com o medo do desemprego, a precariedade cria um segundo segmento do exército industrial de reserva. As pessoas não só têm de ficar desempregadas, são precárias, têm mais tendência a ficar mais facilidade a ficar desempregadas, ou os que estão estáveis têm medo da alteração das suas relações de trabalho para a precariedade. Portanto, a precariedade cumpre aqui uma dupla função. Este slide é um bocadinho cheio, eu vou abreviar isto, que é para não ser chato. Portanto, aquilo que eu proponho é que, tendencialmente, o desenvolvimento dos sistemas produtivos se iniciou com a precarização do trabalho desqualificado. Isso não foi de todo, como tentei mostrar, algo, por acaso, que os trabalhadores qualificados estivessem desprotegidos. É uma tendência que me parece que se alastrar a todo o trabalho, inclusivamente qualificado. Portanto, em dado regime de acumulação,
A tendência para a precariedade, e como vimos, variará dentro de uma empresa, toda a empresa, de um setor profissional ou visto à escala nacional, pode salvaguardar os trabalhadores qualificados, pode estratificar-se em precariedade ou, pelo contrário, precarizar todos os trabalhadores, que é aquilo que eu considero que acontecerá aos poucos. Isto resultará de uma articulação de fatores, que é um dos slides que eu passei à frente, que serão, enfim, desde a idade, a qualificação, a organização profissional, a organização sindical, mas que terá, como proponho, como eixo central o poder do trabalho e a relação de forças entre trabalho e patronato. E nestas várias noções de poder, como falei há bocadinho, apesar de haver outras noções de poder, atribuo ao poder que decorre da ação coletiva o papel preponderante na estruturação destas relações de poder entre proletariado e capital. Finalmente, tendo em conta a evolução do sistema capitalista atualmente e debilidades com que o movimento sindical se defronta por inúmeros fatores, nomeadamente ideológicos e políticos, e toda a filosofia dominante que é permanentemente bombardeada através da comunicação social, mas também o papel que o Estado assume na desregulamentação e na criação de dificuldades, como também falei, ao movimento sindical, que este, durante algum tempo, terá ainda bastantes dificuldades em fazer face a esta ofensiva do capital, e que está, portanto, numa fase ainda de defesa. Ainda cabe ao movimento sindical, cabe-nos a todos que abraçam os seus propósitos, combater e juntar forças para passar à ofensiva para a estruturação de relações de trabalho dignas, no mínimo. É tudo, obrigado. Tem a ver com a forma como tu apresentaste uma discussão em torno dos direitos humanos, que eu achei particularmente interessante, embora não muito desenvolvida, mas portanto, esta ideia de que o próprio caráter dos direitos humanos não é definitivo, portanto é dialético e tem a ver com um momento histórico preciso, tem a ver com dinâmicas sociais, tem a ver também com uma perspectiva ideológica, e não é que os direitos humanos não existam, porque existem, não é? São reconhecidos, não se falava deles. Aliás, tu deixaste bem claro que existem pela simples razão de que eles são diferenciados e são reconhecidos de diversas maneiras por grupos sociais diferentes e até por diversos países que representam determinados interesses. O que eu achei interessante nisto também é que, para quem está no terreno, portanto, para quem é sindicalista, muitas das vezes nós somos confrontados com esta ideia de que este conflito nas relações de produção também se reflete nos conflitos que nós temos muitas vezes nas negociações e, enfim, em reuniões, mas particularmente quando somos confrontados com pessoas que, enfim, que têm poder de decisão e que claramente não estão a representar os mesmos interesses que nós, não é? E nós, nesse momento, estamos de facto a defender também uma concepção completamente diferente da deles, não é? Portanto, há aqui um conflito. O que eu estou a dizer é que este conflito nas relações de produção também se traduz num conflito ao nível da própria concepção dos direitos humanos. Outra questão, enfim, já foi um pouco abordada, que tem a ver com a condição precária. Eu pergunto-me se esta condição precária não é uma condição própria do capitalismo, não é? Quer dizer, no fundo era essa a ideia que também estavam a transmitir, não é? Portanto, esta ideia que durante algum tempo essa condição foi mascarada por vários fatores, não é? Mas que é de facto uma condição que se calhar agora aparece associada a estes estratos profissionais mais qualificados, que nós podemos chamar de proletarização destes trabalhadores mais qualificados, de facto, mas, enfim, terá vários fatores, não sei, quer dizer, tem a ver, parece-me a mim, também muito com a divisão internacional do trabalho, tem a ver com a deslocalização de produção, tem a ver com a entrada, como também já foi dito, com a entrada do capital em certos setores onde não tinham poder, né? Portanto, tem a ver com esses fatores todos. Agora, que não é algo que e eu percebo até a resistência de alguns pensadores marxistas a utilizar este termo de precariedade, não é? Porque para eles pode parecer evidente que essa é a condição.
é a condição normal, não é, de um trabalhador no sistema capitalista. A pergunta que eu queria deixar é, tu às tantas palavras em indicadores estatísticos relativos ao trabalho e emprego. Eu gostava de saber onde é que tu os vais buscar. Esta pergunta, se calhar, tem respostas diferentes conforme as profissões. Não, vais usar indicadores estatísticos para o teu trabalho, naturalmente, não é? Ou estás a usar, pronto. Eu só estou a deixar esta pergunta pela simples razão que, por exemplo, no caso dos professores, e particularmente no ensino superior, não é fácil nós concluirmos acerca da situação profissional dos professores, quer no Politécnico, quer no Universitário, porque, enfim, dada a autonomia que estas instituições têm, não é? O próprio Ministério muitas vezes não sabe qual é a situação dos professores. O SPRC fez um levantamento em 2014, não é? Que é absolutamente escandaloso, para se perceber exatamente quantos professores é que estão a contrato a termo, quantos deles é que estão a tempo parcial, enfim. Mas tivemos que ser nós a fazer esse levantamento, não é? Porque o próprio Ministério não tem esses dados.